aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Gente do céu! Hoje eu vim falar de um livro que eu não estou nem preparada para isso ainda. Mas enfim, quero aproveitar que ele tá fresquinho na minha cabeça para falar sobre A Paciente Silenciosa. Gente, sério, eu sou apaixonada por suspense. Eu tenho uma coisa louca por suspense. Vocês viram que o ano passado o meu livro favorito foi Bela Maldade, que era um thriller psicológico. E eu acho que o meu livro favorito desse ano vai ser A Paciente Silenciosa, que é um thriller. Então, temos um padrão. Mas enfim, gente, sério, esse livro aqui é muito bom. Ele vai contar a história da Alicia. A Alicia era uma pintora famosa. Não era famosíssima, mas ela era famosa. E ela namorava o Gabriel, que é um fotógrafo também famoso. E um belo dia, sem motivo algum aparente, ela deu 5 tiros de espingarda na cara do Gabriel e tentou se matar depois. E desde então ela nunca mais falou nada. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aqui tá escrito aqui. Aqui. É o foco do livro. O que interessa é que ela nunca mais falou nada depois do assassinato. Uma vizinha ouviu os tiros e chamou a polícia e encontraram ela na cena do crime com o Gabriel sentado numa cadeira amarrado com arames e 5 tiros no rosto, e ela em pé sem falar nada, com seu vestido branco fantasmagórico, com os pulsos cortados. E ela não falava nada. Ela, no seu julgamento, ela não falou nada, ela não tentou se defender, ela não fez nada. Ela simplesmente ficou quieta e nunca mais falou nada. E isso já ficou tipo assim, meu Deus do céu, né? Porque eu sou uma pessoa muito tagarela. Se alguém tá conversando comigo e do nada a pessoa fica quieta, eu já começo a ficar, alguma coisa tá acontecendo. Imagina uma pessoa nunca mais falar. Eu ia surtar perto dessa pessoa, eu ia enlouquecer. Mas enfim, aí começa a contar a história do Theo também. Que é ele que narra o livro, porque ele quer muito ajudar a Alicia. Ele quer descobrir o porquê que ela não fala, ele quer ajudar ela de verdade. Só que ela, quando ela é julgada, ela é internada no Grove, que é um hospital psiquiátrico para pessoas que cometeram algum crime, né? Então ela tem só criminosos que têm alguma patologia psíquica. E ele não consegue vaga para trabalhar lá, então ele fica muito frustrado com isso, mas é um caso que sempre deixou ele curioso, sempre deixou ele querendo mais, digamos assim. Até que 6 anos depois do incidente, abre uma vaga exatamente pra ser psicoterapeuta, que era o que o Theo era. Ele não era psiquiatra, ele era psicoterapeuta, nesse hospital, que ele tá prestes a fechar as portas, e então as pessoas estão debandando dele, dando fora. E o Theo não pensa 2 vezes e ele se candidata à vaga, porque ele quer ter a chance de tratar a Alicia. E aí eu já comecei a ficar tipo assim, gente, eu acho que ele tem uma leve obsessão por essa mulher, né? 6 anos depois ele ainda pensa nisso. Mas enfim, o legal desse livro é que tu cria 399 mil teorias durante todo ele e no final você não acerta nenhuma. Não importa. Qualquer coisa que tu pense vai estar errado. É certo. Então, gente, não adianta, tá? Tu vai criar teoria? Vai, mas tu não vai acertar. Mas enfim, ele vai trabalhar nesse lugar e ele pede pra diminuir a medicação dela, porque ela tá tipo uma morta-viva, assim, muito chapada, muito dopada de tanta medicação. E ele quer ajudar ela, ele acha que ele é capaz de fazer a Alicia falar. E aí ele começa a transgredir algumas regras para isso. Ele não se basta com o fato de ter sessões de terapia com ela. Ele começa a investigar a vida dela, do passado dela. Já que ela não fala, ele procura pessoas da vida dela. Ele vai atrás do cunhado, ele vai atrás do agente dela, que era o dono de uma galeria, onde os quadros delas estavam expostos, né? Vai atrás do primo e da tia dela, vai atrás da vizinha dela. Então ele vai atrás de todo mundo pra tentar descobrir alguma coisa sobre a Alicia, pra ele conseguir fazer o caso andar, porque ela não falava. E isso me deixava muito agoniada. E concomitantemente vai contando a vida do Theo. O Theo, ele teve muitos problemas na vida dele, que no caso é o psicoterapeuta, tá? Só pra contextualizar. Desde criança, ele sofria muito com o pai dele, que tinha transtorno psicológico. Ele era muito agressivo, o Theo apanhava muito, sofria muito. Então, ele sempre foi uma pessoa com problemas. Aí, com 18 anos, ele conseguiu nota suficiente para ir pra faculdade, ele decidiu fazer psicologia. E ele sempre se tratou com a psicóloga dele, a Ruth. Então, ele sabia que ele tinha problemas e ele se tratava. Ele era uma pessoa depressiva porque o pai dele fez a vida dele um tremendo inferno, um caos. E aí agora, finalmente, ele tinha se casado, tinha encontrado o amor da vida dele, a
Kate, Kit, nomes, né, gente? Ainda mais em inglês. Tem 300 tipos, 300 formas diferentes de pronunciar os nomes e eu não vou saber qual é. Mas eu vou chamar ela de Kate. Aí a Kate, ela é uma atriz, ela é super extrovertida, completamente oposto do Theo, e o Theo começa a desconfiar que ela tá traindo ele. Então vai contando as histórias das duas pessoas ao mesmo tempo. E foi uma coisa que me chateou no livro, porque eu queria saber sobre a Alicia, eu não queria saber sobre a vida do Theo. Então eu fiquei muito tipo, oh, tá, sabe? Mas, tipo, depois eu fui gostando, fui me apegando à história dele, eu fui passando raiva com o Theo pelo que acontecia na vida dele. E é muito bizarro isso, sabe? Porque, tipo, tu fica indignado com algumas atitudes que ele não toma. O Theo, ele se acovarda muito em relação à vida dele, sabe? É na minha perspectiva, naquele início do livro ali. E eu tava muito, achando muito chato aquela mesmice, aquela desconfiança que ele tava da mulher dele e nada acontecia, nada acontecia. E, só que, tipo, tudo tem um porquê nesse livro. E, sério, gente, não tem explicação, assim, não tem como falar tudo desse livro sem dar spoiler. Mas a outra parte importante é que vai mostrando partes do diário da Alicia. Tipo, ao longo do livro, sabe? Vai tendo a narrativa do Theo e vai aparecendo trechos da história da Alicia. Então, nesses trechos do diário dela, ela fala que o Gabriel pediu pra ela escrever aquele diário porque ela tava estranha, ela não conseguia andar com as pinturas dela, ela tava muito frustrada com isso. E ele tava preocupado com ela, porque a Alice já tinha tido alguns episódios, assim, de não ficar muito bem. Tipo, a saúde mental dela não tá muito boa. E nesse diário ela fala sobre várias coisas. Ela fala do Gabriel, ela fala de que às vezes que ela ama muito o Gabriel, ela ama ele incondicionalmente. É um amor que chega a ser. Eu acho que chega a ser sufocante, sabe? Ela faz tudo por ele, ela chega a reprimir o que ela quer pro Gabriel ficar feliz, ela faz realmente de tudo pelo Gabriel. E isso começou a me deixar meio preocupada e eu comecei a questionar o quão culpada a Alicia realmente era nessa história toda. Tem uma parte até que é meio perturbadora, que ela tá pintando Jesus e ela percebe que na verdade ela tá pintando o Gabriel na cruz. E ela pede para ele pousar para ela terminar aquela pintura e tal. Então, tipo, ela fala muito sobre pessoas ao redor dela. Ela fala sobre o Max, que é o irmão do Gabriel. Ela fala sobre o Jean, que é o agente de arte dela. Ela fala sobre a tia dela, sobre o primo dela. Então, tipo, tu começa a criar várias teorias na tua cabeça de, tipo, o que pode ter acontecido com aquelas pessoas até a noite do crime. E, gente, é sério, eu não vou me estender muito porque eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês. Só que, assim, tem partes dos livros que tu fala, ela não matou o Gabriel. Tem partes do livro que tu fala, fulano matou o Gabriel. Ciclano matou o Gabriel. E, tipo, tu cria diversas teorias de quem matou o Gabriel pra saber o que aconteceu, ou se alguém coagiu a Alice a atirar nele, se ela matou ele de verdade, o que aconteceu. Gente, é sério, sabe? Você não tem condições. Tu desconfia de todo personagem. De todo personagem tu começa a desconfiar. Porque todo personagem tem um problema. Todos eles têm um problema. É muito estranho o jeito que o Alex escreveu essa história, que ele conseguiu deixar a pulga atrás da orelha em relação a todo mundo do livro. E eu comecei a me apegar muito na Alicia. Tipo, gente, sério, eu comecei na Alicia e no Theo. Eu comecei não a gostar dos personagens, porque é uma questão bem conflitante os sentimentos que eu senti em relação aos personagens. Mas eu queria saber, eu precisava saber tudo o que estava acontecendo com eles. E tanto é que eu comecei a ler o livro de noite. Eu já tinha lido ele um pouco antes, aí eu precisei fazer umas coisas. E quando eu peguei ele pra ler de novo, eu fui até as 4:30 da manhã lendo. Porque eu não conseguia parar de ler. Falar. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Depois da morte do Gabriel, a única coisa que a Alicia fez, ela não falava, a única coisa que ela fez foi pintar um quadro. Era um autorretrato dela pintando um quadro em branco com um pincel pingando tinta vermelho sangue. E a cara dela era completamente inexpressiva e tinha vários detalhes nesse quadro que aos poucos as pessoas, que o Theo foi percebendo assim durante o livro. E o nome do quadro era Alceste, que, lendo uma história grega, que agora eu não vou lembrar, é uma mulher que o marido foi condenado à morte e para ele se salvar só se alguém tivesse dado a vida por ele. Por exemplo, o grande amor da minha vida estivesse para morrer e o único jeito de salvar ele seria se eu morresse no lugar dele.
E a Alceste faz isso no livro, ela morre pelo amado dela. E aí, só que fica muito sem entender, sabe? Porque ela denominou ela como Alceste e ela não tava morta, ela tava viva. Então, tipo, tem muitos motivos de tu se perguntar o que realmente estava acontecendo ali, até que o Theo lê o livro, essa obra grega, essa história, essa tragédia grega, a minha dicção tá maravilhosa, e descobre que no final a Alceste fica muda, ela não fala. Depois que acontecem umas coisas lá, ela morre pelo amado dela, volta do mundo dos mortos e fica muda. Ela nunca mais fala nada. Então, deu a entender que era uma dica, digamos assim, que a Alicia estava falando que ela era Alceste, que ela nunca mais ia falar. E é muito intrigante porque ela não fala, entende? Então, o livro todo se vai em torno do porquê que ela não fala. Ok, ela matou o marido, mas por que ela não fala? Por que ela não tentou se defender? Por que ela, sabe? Enfim, gente, é muita coisa. Eu tô meio que em choque ainda porque eu terminei de ler esse livro. Não tem 12 horas. Não tem 12 horas que eu terminei de ler esse livro. E ele mexeu bizarramente com a minha cabeça. Eu não conseguia dormir pensando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali. E eu acho que, tipo, se vocês gostam de suspense, de thriller, não tem nada de terror, tá, gente? Porque eu, na minha cabeça, antes thriller era tudo que era de terror. Hoje eu já aprendi que não é, tá? Isso quando eu era menor. Mas enfim, só pra deixar claro, vai que alguém, né, tem essa birutice que nem eu. É um livro muito bom. Eu adoro livros assim que, tipo, que tratam questões psicológicas, acho fantástico o jeito que abordam. E eu não tenho o que falar, somente leiam A Paciente Silenciosa, porque é um livro maravilhoso. Quem me indicou ele primeiro foi a Evelyn do canal Compartilhando. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, porque talvez ela vai falar muito mais bonito do livro do que eu, se vocês quiserem saber mais alguma coisa. E é muito, 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 muito bom. Leiam, porque vocês não vão se arrepender. Não tem como se arrepender de ler esse livro, porque ele te prende de uma maneira fantástica. E acho que pra sair de uma ressaca literária, ele é perfeito, porque tu lê uma página e tu quer saber o que acontece depois. Da primeira vez que eu peguei ele pra ler, eu li 100 páginas, tipo, direto. 100 páginas, em uma tarde, assim, menos de uma tarde. Depois eu peguei e li o resto dele na madrugada. bem ficcionada, né? Mas, enfim, leiam, gente, é muito bom. Espero que vocês gostem. Vou deixar o link para compra dele aqui embaixo. Não se esqueça também de usar o meu link do Melius para vocês ganharem cashbacks quando vocês comprarem seus livrinhos por aí, seja em qualquer site de livro, tem cashback da Melius. E me sigam nas redes sociais, tá? Eu tô tentando ficar mais ativa no Instagram. E no Scooby eu tô lá todo dia atualizando o que eu tô lendo, o que eu tô achando e fazendo mini resenhas dos livros que eu não trago pro canal, tá bom? Era isso, espero que vocês gostem. Eu tô realmente reaprendendo a fazer vídeos, então não desistam de mim, fiquem aqui comigo, comentem aqui embaixo o que vocês já acharam, se vocês já leram esse livro, se vocês querem ler. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Era isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.